Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje aqui, dia do trabalho, começando aqui mais uma live. Hoje abordaremos o assunto de golpes na internet, golpes cibernéticos, né? Cibernéticos. E hoje eu estou contando com a presença aqui de um amigo, delegado aqui na cidade de Montes Claros, delegado da Polícia Civil, Alberto Tenório. E vamos abordar alguns temas como falso empréstimo consignados, compras pela internet de forma fraudulentas, falso leilão, golpe do Pix. Se alguém tiver alguma dúvida, na medida do possível a gente vai responder. Se ficar alguma dúvida para trás que a gente não venha responder, responderei em off assim que acabar a live, tá ok? Alberto, seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer. Meu nome é Alberto, para quem me conhece, sou delegado de Polícia Civil em Montes Claros já há 6 anos. Já estou na Polícia Civil em Minas Gerais há quase 13 anos, né, exercendo as funções inicialmente na cidade de Januário, onde passei cerca de 6 anos no local, mais 6 anos aqui em Montes Claros, né, a gente se deparou com vários tipos desses crimes que vinham acontecendo no meio virtual, né, que teve um marco principal, Adalto, foi exatamente no período da pandemia, né? Sim. Depois da pandemia e durante a pandemia também, a gente verificou um grande volume de ocorrências que chegavam na delegacia envolvendo esse tipo de crime. Então, realmente é um tema muito importante que merece ser debatido e explanado para toda a população. É bom frisar que você trouxe bem, após a pandemia, né? Muita gente ficou ali presa dentro de casa, e da mesma forma como as pessoas de bem ficaram presas dentro de casa, a bandidagem também estava solta e estava pensando em formas de outras formas, né, de agir no intuito de transgressão mesmo. Isso, inclusive, só interrompendo aqui, durante esse estudo da evolução desses crimes, a gente verificou que exatamente isso que você falou. Os crimes que eram praticados contra o patrimônio fora, né, das redes, ele migrou para as redes sociais durante o período da pandemia, né, com um grande marco em 2020, 2021, onde teve uma elevação de maneira considerável, né, que exigiu o legislador, exigiu a polícia, exigiu o Ministério Público, o Poder Judiciário, tomar novas medidas, né, analisar esse tipo de crime de maneira diferente. Né, a polícia se modernizou para fazer investigações desse tipo, investigações qualificadas, né, de golpes, que são aqueles crimes virtuais, né, que a gente chama de estelionato virtual, são as fraudes eletrônicas, né, que após 2021 teve uma reprimenda mais severa do legislador, né, com a Lei 14.155 de 2021, né, o legislador passou a aplicar penas mais severas, né, com pena máxima de 8 anos para esse tipo de crime, o que inviabiliza alguns benefícios, inclusive a fiança habitada pela autoridade policial. Ou seja, se esse criminoso é pego cometido esse tipo de crime em flagrante, né, a pena inviabiliza, naquele primeiro momento, a análise de uma liberdade provisória, né, somente podendo ser analisado pelo juiz após as 24 horas iniciais de flagrante. E aí eu te pergunto, para aquele consumidor, para aquele aposentado, para aquele pensionista que se deparou com algum golpe, seja através de um falso leilão, entendeu? Seja através de um golpe do Pix, qual a sua orientação em relação a quais são os cuidados que essas pessoas devem tomar hoje? A gente realmente, Adalto, a gente via nas investigações que a população que era atingida basicamente eram idosos e pessoas vulneráveis, né? Tanto é que a legislação que eu comentei, a 14.155, ela já trouxe, além das penas severas, mudou a regra de competência, né, para trazer mais facilidade para a investigação e também punições mais severas praticadas contra idosos e pessoas vulneráveis, né? A gente orienta sempre essas pessoas a desconfiarem, né, de toda e qualquer oferta muito abaixo do preço, analisar também se de fato aquele site ou
aquele intermédio que seja feito com a transação financeira, se de fato existe, buscar conhecimento, procurar pessoas mais capacitadas para que possam tecer maiores informações sobre aquela demanda que ele está sendo solicitada, né? Para que não venha a cair em golpe. E caso ocorra de ser vítima desse tipo de crime, que procure a polícia, formaliza a devida ocorrência policial, indicando todas as informações possíveis, que vai ser de suma relevância para que a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, possa instaurar o procedimento, analisar todos os elementos que foram colhidos até aquele momento, solicitar medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, como análise de informações financeiras, análise de informações telefônicas, para que depois de tudo isso possa ser chegado na autoria desses tipos de crime. Aí eu te pergunto, há necessidade de quem sofreu esse golpe, foi lesado, de ir comparecer presencialmente a uma delegacia ou tem outras formas? Existe, a Polícia Civil aqui em Minas Gerais, ela traz a possibilidade de registro de ocorrência na delegacia virtual, né, que clicando lá no site da Polícia Civil, tem lá o link que direciona direto para a delegacia virtual, onde é formalizada essa ocorrência. Então, não é necessário comparecer Sim. à delegacia para alguns tipos de crime. Se alguém tiver alguma dúvida como se localiza essa delegacia virtual, pode mandar no direct que a gente encaminha, tá ok? É bom frisar também que, como você bem salientou, iniciou-se essa onda de golpes pós-pandemia. Então, por incrível que pareça, uma coisa que eu sempre falo, quando a oferta é demais, desconfia daquele site. Então, dê preferência em fazer compras em sites já reconhecidos. Muitos golpistas às vezes criam até o mesmo site, um site famoso, mas se você identificar de forma lá correta lá o sítio dele, vai ver que não convergem com o site correto. E a partir dali, ele colhe de vocês determinados dados e a partir dali também aplicam outros golpes utilizando-se de suas informações. Então, nós tivemos lá no escritório há pouco tempo clientes com falso golpe de leilão de veículo, onde eles estavam acreditou-se, né, que poderia comprar um veículo que custava 2x por 1x, a metade do preço, basicamente. Mas isso aí, Adalto, só um parênteses aqui também. Sim. Isso aí também já é uma evolução do que aconteceu com os criminosos já na prática desses crimes virtuais. Inicialmente, a gente visualizou que eles começariam a cometer esse tipo de crime usando a rede social WhatsApp. A quem nunca viu aqueles famosos WhatsApp clonado, Sim. que solicitava dinheiro, criminosos usavam a imagem do perfil do WhatsApp, né, e daí solicitavam dinheiro a familiares durante esse período da pandemia. Até hoje, né? Exatamente. Só que esse tipo de crime já vem caindo. O que vem dando margem, que vem chamando a atenção, é o modus operandi deles que vem modificando. A polícia chega, consegue investigar aquele modus operandi, aquele tipo de crime, eles vão migrar para outro. E não param de cometer. Passou do WhatsApp, depois fosse para o Instagram, começou a criar sites também, e até hoje a gente já conseguiu ver algumas ocasiões utilizando também da própria tecnologia, que é a inteligência artificial, para cometer crime. Sim. Fraudando voz, fraudando ligação telefônica, pedindo para que a pessoa faça depósitos, transferências, dizendo que foi sorteada em um prêmio. Isso acontece bastante ainda, né? E acaba que pega a pessoa ali no corre-corre do dia a dia. Exatamente. E normalmente esses golpes acontecem justamente nesse time. A pessoa está com raciocínio em outras coisas, e aí vem às vezes aquela oferta ali, entre aspas, irrecusável, e ele sem mais nem menos tecla ali e cai no golpe. É exatamente isso. Tem que ter muita cautela, precaução. Teve dúvida, como eu falei? Procura informação, liga para a polícia e procura orientação. Se é idoso, se é pensionista, se não tem tanto conhecimento, procura o filho, procura o vizinho,
procure aquela pessoa mais esclarecida, mas de forma alguma, de imediato, faça qualquer tipo de contratação. Infelizmente, hoje vivemos uma onda, agora recentemente, semana passada explodiu essa questão do desconto para aposentados e pensionistas frente ao INSS, decorrente das associações, e é absurdo o número de golpes. Agora, recente, um cliente me procurou, efetuou uma compra no Mercado Livre, compra ok, alguém teve acesso às suas informações, mandou um e-mail para ele lá, eu chamo a atenção, justamente isso. Aí quando a gente vai analisar todo o caso, que a gente vai olhar o primeiro e-mail que ele recebeu, Mercado Livre, não Mercado Livre. Então você passa despercebido, o olho ali, você olha Mercado Livre e entende Mercado Livre, a pessoa caiu no golpe, teve empréstimo efetuado em seu cartão de crédito. Outra situação que tem ocorrido bastante e que eu tenho alertado: você vai fazer um empréstimo que seja consignado ou não. Então, uma infinidade de empresas na internet oferecendo empréstimo com taxa de juros bem atrativas. Desconfie. Pediu que você deposite qualquer taxa adiantada, já saiba que é um golpe. Isso é ilegal, Código de Defesa do Consumidor veda isso, a legislação veda isso. Não existe qualquer tipo de cobrança adiantada para você requerer o benefício do empréstimo. Então, por aí. E tem acontecido bastante. Às vezes é 30 aqui, 40, 50, 100, 500, vai depender muito do valor que a pessoa está requerendo. E o que a gente vinha debatendo, Adalto, também sobre esse mesmo caso que você está falando, que é um ponto importante, é a junção de informações, juntar o maior número possível de informações, seja os depósitos, seja os sites, seja os contatos que tiveram. Isso vai ajudar tanto numa possível reparação de dano na esfera civil, como também na esfera criminal, para ser localizado o autor. É daí que vai ser formalizado o boletim de ocorrência, vai ser feito um trabalho de inteligência para que possa ser identificada a autoria desse crime. É de suma importância que você trouxe, porque às vezes a pessoa tem uma conversa com o WhatsApp ali, exclui. Não, guarde tudo isso, toda a conversa que você teve, e dê prioridade para registrar, ter conversas por telefone, através de mensagem, pelo WhatsApp, pelo e-mail, porque se for só uma ligação, se perde por ali. E outro golpe que tem acontecido bastante também, já voltado aqui no segmento do crédito consignado, mais voltado ali para servidores do Estado de forma contratada, que ele não tem aquela estabilidade, e aí empresas, infelizmente, empresas que deveriam ser sérias, que são credenciadas pelos bancos, que são financeiras, correspondentes bancários, joga uma falsa justificativa que para conseguir um empréstimo, tendo em vista que ele é contratado e não tem, digamos assim, uma segurança jurídica futura, cobra-se dele com uma pequena taxa, pequena não, que eu já peguei 25%, taxa futura, uma taxa futura em que ele recebe, exemplo, R$10 de crédito consignado, depois que deposita na conta dele, ele devolve R$2 para a empresa, 20%. Então isso também é ilegal, não caia nesse tipo de golpe. Se você fez um empréstimo consignado e recebeu o valor X, você não é obrigado a devolver nenhuma parte para a financeira ou correspondente bancário. Se isso acontecer, se eles exigirem de você, procure a polícia, faça um boletim de ocorrência, faça reclamação junto ao PROCON, faça reclamação junto ao Banco Central, porque o Banco Central também vai compelir a instituição financeira a não agir dessa forma, entendeu? Porque isso é vedado. E às vezes a pessoa fica sem saber o que fazer, para onde ir. Então o Alberto trouxe essa questão da delegacia virtual, né? Que hoje de casa você consegue fazer seu boletim de ocorrência e se resguardar também. Se a pessoa teve acesso à sua documentação e eu sempre falo, sempre que você caiu em qualquer tipo de golpe e sempre que você passou suas informações para qualquer pessoa que você desconhece e gerou golpe,
faça um boletim de ocorrência, porque isso vai te resguardar futuramente. Se você deixar para lá e amanhã aparece um cartão de crédito em seu nome, aparece uma compra em seu nome, fica mais difícil de você contestar. Então faça um boletim de ocorrência, relate tudo aquilo que aconteceu, como o Alberto citou mais cedo, e guarde aquele boletim de ocorrência. Você, Adalto, falou um ponto importante também sobre a cautela e o cuidado com os dados, né? Suas informações, dados, CPF, RG, o nome. Não passar essas informações para desconfiados, para pessoas que sites que sejam que tenham algum tipo de malícia, alguma forma de que venha ali atrapalhar, né? Que venha né, vazar suas informações, porque sim, é a partir daí que criminosos adentram na sua vida e daí começam a alastrar informações, gerar crédito, gerar débito, gerar cartões, e daí, né, fica até mais difícil para a polícia conseguir investigar. Sim, sim. Agora também, Adalto, é importante a gente lembrar que com a evolução que teve desse tipo de crimes, as instituições financeiras também conseguiram evoluir nesse sentido. Hoje, o Banco Central, após um PIX ou uma análise fraudulenta, ele já consegue localizar muito mais rápido de como é que era feito antes o caminho desse dinheiro. Ou seja, após a informação que chega para a polícia, o boletim de ocorrência e instauração de inquérito policial, a autoridade policial solicita a medida cautelar de quebra de sigilo bancário, e a gente consegue essa informação muito mais rápido. Hoje já tem um canal direto, sim, entre polícia e Banco Central após a decisão judicial autorizativa, entendeu? Dessa medida cautelar. Ótima informação. Aí a gente já consegue ter um caminho bem mais rápido do que de onde esse dinheiro foi parar, qual foi o destino, onde esse dinheiro foi sacado, por exemplo. Então, assim... Não é fácil, né? Não é fácil. Tem que frisar bem, porque normalmente são contas laranjas. Hoje, com a facilidade que se tem de abrir mês, a pessoa abre um CNPJ aqui, já faz a contratação por outro, recebe o dinheiro naquela conta, já passa para essa e já passa para um terceiro. Isso. Aí só a critério de exemplo, a gente teve uma demanda lá na delegacia, Adalto, envolvendo golpes do LX, né? Envolvendo na plataforma do LX, que eram vendas feitas em um dos links, né? Em um dos links do perfil do LX. No final a gente conseguiu identificar quem era o autor, né? Porém, até chegar nele, o fato curioso que a gente apareceu foi que o primeiro depósito que foi feito na venda do perfil era com o RG e o endereço cadastrado em Goiás. Um segundo, praticado pelo o mesmo criminoso, já tenha o endereço registrado em São Paulo. Essa é a importância de fazer um boletim de ocorrência. Você vê que eles vão migrando de um para o outro, e no começo parecia até que os criminosos já sabiam até como é que funcionavam as investigações, porque até o critério de competência, quando a vítima está em Montes Claros, o criminoso, o autor está em Goiás, depois o outro autor está em São Paulo, dificulta a investigação. Então, com a legislação inovando em 2021, criou-se a regra, né, que prevalecia o domicílio da vítima, né, e daí a gente conseguiu fluir bem melhor, bem mais rápido as investigações. Mas assim, os dados que são vazados na internet que são feitos dessa maneira, entendeu? O criminoso pega esses dados e começa a lançar compras em São Paulo, compras em Goiás, compras em outros estados, sim, tentando dificultar o trabalho da polícia. Mas no final desse caso específico que a gente tá conversando, a gente conseguiu sim identificar o autor, ele foi preso, além da fraude eletrônica, por organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então, perfeito, conseguimos identificar e efetuar a prisão. É bom a gente frisar aqui também. Aí, pessoal, se tiverem dúvidas, manda pergunta. A live aqui hoje tá assim, de forma informal, entendeu? Pela questão da amizade do Alberto. Quis trazê-lo aqui na figura de delegado para trazer alguns exemplos para vocês de como se cuidar, né, com relação a esses golpes. Então, nós estamos aqui digamos assim, na informalidade. E aí, se tiver alguma dúvida, se você puder até olhar aí, se tiver, que aqui acabou a bateria, infelizmente. Dúvidas, perguntas, podem ficar à vontade, tá ok? Outra situação também bastante corriqueira que tem acontecido, a questão nós não abordamos ainda, né, a questão do golpe do PIX, por mais notória, taxativa,
de conhecimento geral, mas tem acontecido constantemente e justamente naquele time que eu falei mais cedo, às vezes a pessoa recebe a ligação, a mensagem, no dia a dia, te mandei um Pix, errado, tem como você devolver, a pessoa olha ali, olha a conta, vê que está o dinheiro lá e já devolve e depois tem um desconto além do valor que ele devolveu, mais o valor da conta dele. Então fique muito atento, não faça nada no dia a dia correndo, qualquer coisa de online, fiquem bastante atentos em relação a isso. Vou ver algumas perguntas aqui. O Anderson, considerando que o governo possui acesso a todas as minhas informações físicas e biométricas, como posso me proteger de vazamentos desses dados e quais medidas legais posso tomar em caso de exposição? Aqui falando no caso do governo, né? Até então, Anderson, a gente pense a consciência que o governo deve prezar por nossas informações. Não é uma coisa corriqueira de vazar esse tipo de informações aí para o mercado, né? Inclusive, há pouco tempo teve a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma coisa que, por mais que a gente se incomode ali, todo site que a gente vai abrir pede autorização, tudo que a gente vai fazer na internet pede autorização, porque através dessa legislação passou-se a obrigar esse tipo de aceite do consumidor. Então hoje, para alguém ligar, te oferecer algum serviço, para alguém ligar, te cobrar fora de horas, isso tudo tem previsão legal. Cobranças. Dentro do período, você pode denunciar aquela empresa. Te ligar, te mandar um WhatsApp, te oferecer um serviço que você não contratou, você pode denunciar aquela contratação, porque a própria legislação permite que a gente age dessa forma para tentar coibir os excessos dessas empresas que nos oferecem infinidade de coisas toda hora. Aqui o Denis está perguntando aqui como identificar sinais de conta fake no Instagram. Como identificar sinais de conta fake no Instagram. Eu só não entendi, mas se puder aprofundar mais, Denis, porque no Instagram é difícil a gente identificar. Não, ele quer saber, talvez, Adalto, como saber que uma conta é fake, né? Ô, Denis, eu acredito que é cautela inicial naquele momento, né? Você tem que verificar, primeiro, o que aquela conta está solicitando sobre você. Você seguir uma conta fake, até então não tem problema nenhum. O problema seria você passar seus dados, passar informação de pessoas que estão solicitando esses dados que você nem conhece. Então, assim, não é só a conta fake do Instagram, é a conta fake do WhatsApp, é o e-mail que você está recebendo, está respondendo sem ter conhecimento do que está sendo solicitado, de quem que está solicitando. É uma cautela geral que deve ser tomada para esse tipo de medida. Agora que você trouxe aqui, claro, porque principalmente no Instagram tem muitas ofertas, digamos assim, milagrosas, que te joga para outros links. Então é aquilo que a gente já abordou antes. Quando a oferta é demais, desconfie. Tem uma infinidade de fato de links fraudulentos, fakes, que está ali só para, de fato, tentar burlar o sistema, tentar te dar golpes. Então, se está te oferecendo alguma coisa que eu sempre, quando eu vejo alguma oferta interessante ali no Instagram, eu procuro saber mais daquela empresa. Procuro no Google, procuro no Reclame Aqui, é um excelente instrumento, qualquer tipo de... Foi isso. Essa foi respondida já, assim. É a mesma do Anderson. Do André, né? Do Anderson. Dura está perguntando aqui. É a mesma do Anderson. É a mesma? É. O André está perguntando aqui. Gostaria de saber se após o Marco Civil da internet, concomitantemente com a Lei de Proteção de Dados, verifica-se que, em sua maioria, tais crimes é decorrente do vazamento de dados. É basicamente a pergunta que o
que o Anderson citou, mas são correlatas, né, na verdade, porque, na verdade, a lei veio para tentar coibir justamente essa enxurrada de vazamento de dados, mas infelizmente temos telefonia, empresa de telefone, tem todas as suas informações. E é possível que elas vendam no mercado, digamos assim, negro? É possível que ela venda no mercado negro. Às vezes você recebe ali um WhatsApp, um telefonema de determinados produtos e a pessoa sabe muito da sua vida e você se pergunta por quê. E não necessariamente conseguiu aqueles dados do governo, que hoje é tão fácil. Tudo que você vai fazer requer um cadastro, onde você coloca os seus dados. Por isso, veio a Lei Geral de Proteção de Dados para tentar coibir. A gente ainda tem que avançar muito na legislação, a legislação voltada para a internet, né? Para tentar cercar mais fácil, de forma mais assertiva. Por mais que a gente... É sempre o gato correndo atrás do rabo. Por mais que o Estado tente cercar, por mais que a polícia tente prender, por mais que o Estado, que eu quero dizer, todos os órgãos, polícia, judiciário e tudo mais, tentem coibir formas de praticar crimes, o bandido sempre está pensando em alguma forma de tentar burlar. E desde que o mundo é mundo, isso acontece e infelizmente na internet não é diferente. Seguindo aqui para mais perguntas. O André novamente. A polícia já está aplicando e apurando a responsabilidade criminal das empresas que ocorreram esses vazamentos? O André, a polícia investiga sim, né? Com os vazamentos que se comprovado, investiga sim, são responsabilizados. Eu recordo também logo um caso que a gente atuou aqui quando chegou a Montes Claros, de estelionatários, né, que ainda não tinha cometimento de maneira específica na internet, estelionatários que estavam fazendo clonagem de cartão de crédito, né? Já estavam até com mansões na cidade, fora da cidade, e a gente verificou dentro de um HD que estava dentro da residência, após a análise de inteligência que foi feita, dados de inúmeras pessoas, inclusive pessoas conhecidas, pessoas da cidade, pessoas conhecidas, entendeu? E eles obtiveram essas informações por meio de empresas de crédito. Essas empresas foram investigadas, né? A gente encaminhou toda a conclusão para o Ministério Público, que fez a responsabilização dessas empresas, sim, entendeu? Então, assim, eles conseguiram, por meio de empresas de crédito, que são aquelas que buscam informações junto a bancos, verificam toda a sua vida, esses dados iniciais, seus dados básicos, né, como nome, CPF, RG, endereço, tudo isso estava dentro de um HD, entendeu? A gente apontou essa responsabilização e encaminhou para o Ministério Público para a consequente a instalação do processo, né, criminal, e daí a responsabilização. Mas aponta assim, comprovada a responsabilidade, né, a polícia indica os elementos de informação, indica as provas e encaminha. A responsabilização quem faz é o Poder Judiciário após o titular da ação penal, que é o Ministério Público, formalizar o contraditório e a ampla defesa durante o processo. Beleza. Agora o Denis está perguntando aqui, até uma pergunta que é um assunto que eu iria abordar também. Ele está falando aqui que em 2024 a cunhada dele sofreu no Instagram, hackearam a conta dela no Instagram e não conseguiu recuperar. Ela tem algum direito à indenização com o Instagram? Denis, aí tem que avaliar se gerou algum dano para ela, seja dano material, seja dano moral. Infelizmente, o pessoal hackeia muito as contas de redes sociais de uma forma geral, e às vezes utiliza-se daquelas contas para aplicar outros golpes. É uma outra situação. Mas aqui, se ela tinha uma conta que tinha, vamos supor, uma infinidade de seguidores e tudo mais, e por ter perdido essa conta decorrente desse hackeamento, digamos assim, é possível ela requerer alguma penalização junto ao Instagram mesmo, a Meta, né, na verdade. Nesse caso aqui, ficaria na seara basicamente do dano moral. O dano moral ele é bem subjetivo.
mas a gente tem que analisar o caso concreto para ver se de fato é pertinente ou não. Mas é isso daí. Se for uma conta que tinha um número expressivo de seguidores, ela utilizava aquela conta para fins de trabalho, para fins de vender alguma coisa, e perdeu decorrente dessa fragilidade do sistema que permitiu que a conta fosse hackeada, é possível pedir alguma responsabilidade da meta, sim. E pegando o gancho dessa sua pergunta, o que eu ia falar é justamente isso. O que fazer depois que você sofreu o dano? Comprei, não recebi, clonaram meu cartão, fui vítima de um falso golpe de leilão. Primeiro passo, boletim de ocorrência, faça a reclamação no Banco Central se for algo relativo ao Banco Central, faça a reclamação no Reclame Aqui ou no Procon, entendeu? Relativa àquela situação, guarde tudo que você tem. Normalmente essas reclamações, elas só é um passo, um passo inicial, na verdade, para se tomar medidas judiciais futuras. Hoje no judiciário aqui de Minas, ele tem, até já é outra pauta para outro assunto, mas infelizmente quando envolve o consumidor, ele tem exigido que o consumidor tente de forma administrativa antes resolver a questão para só depois ajuizar a ação. Então, primeiro passo, boletim de ocorrência, reclamações e procure orientação jurídica para te orientar de forma mais assertiva qual o passo a seguir naquele dali. Teve um empréstimo fraudulento, saiba que você pode requerer, primeiro, eliminar a suspensão daquele empréstimo. Em segundo momento, você vai requerer o ressarcimento em dobro daquele valor que foi emprestado e pode pedir também danos morais. Esse passo judicial vale para todas essas situações. Falso golpe, consignado, golpe do Pix, qual foi o outro golpe que nós abordamos aqui? Compras na internet de forma irregular, que não foi você, empréstimo que não foi você que efetuou, cobrança de taxa após a liberação de empréstimo, você pode requerer o ressarcimento dela em dobro e mais danos morais também. Então, é basicamente isso, cobrar o valor do prejuízo que você teve em dobro, danos morais. Normalmente essas são as medidas judiciais a serem tomadas neste caso. E às vezes a pessoa deixa, por incrível que pareça, cai nesses golpes, não faz um boletim de ocorrência, não vai para a estatística. É uma infinidade de pessoas que caem nesses golpes e deixam. Teve semana passada, por exemplo, um cliente me procurou, por incrível que pareça, quis fazer um empréstimo consignado e pagou 3 vezes adiantado para a pessoa, para a empresa. É complicado. A informação é importante, porque a polícia só toma conhecimento desses tipos de crime após a formalização do boletim de ocorrência. É daí que o delegado vai instaurar o procedimento cabível para aquele tipo de crime, para aquela demanda, e que vai ser aberta a investigação, né? Que possa culminar no indiciamento, caso exista elementos que apontem para isso. E aí, Alberto, é até interessante também, porque infelizmente o pessoal não tem essa cultura de quando sofreu um dano, fazer um boletim de ocorrência. Às vezes sofreu um roubo, às vezes sofreu um furto, ele fala, não vai dar nada, vou perder meu tempo lá não. E ele não fazer isso, querendo ou não, vai virar, entre aspas, estatísticas, mas com o intuito de criar normas, com o intuito de estar acontecendo em determinada área da cidade, está acontecendo muitos furtos. Se as pessoas não falam, os órgãos públicos ficam sabendo. Então, se você sofreu qualquer tipo de dano, faça o boletim de ocorrência. Hoje, com a facilidade de você fazer pelo celular, pelo computador em casa, sem precisar da delegacia, não perca tempo, entendeu? Duda aqui está perguntando, se um hacker roubar meu dinheiro ou identidade, quem pode ser responsabilizado? Se um hacker roubar meu dinheiro ou identidade. Seu dinheiro aqui, você fala no caso do dinheiro do bancário, né? O dinheiro é o dinheiro que ela estava, talvez, né? Se for o dinheiro que estava em sua conta, a responsabilidade é do banco. O banco é solidário em qualquer tipo de golpes nesse sentido.
Por mais que a gente pense que, mas tudo é responsabilidade do banco, é responsabilidade do banco. Se ele está te oferecendo um serviço, se ele está te oferecendo um produto, onde você vai colocar o seu dinheiro lá, ele tem que prezar pela segurança do seu dinheiro ali. Então, se ocorre alguma coisa ali no âmbito do banco, e é até bom frisar, porque boa parte não, os golpes da internet só acontecem através de banco. Se não tiver um banco ali no meio, não consegue se formular o golpe. Então, por isso que o judiciário entende que o banco é responsável para responsabilizar esse tipo de golpe. Por quê? Por mais que ele tem que sempre se ater e aprimorar os seus recursos de segurança. Então, por isso que o banco é responsável nesse sentido. Então, se você teve aqui o dinheiro de sua conta, é porque eu perdi aqui. Isso aqui. Isso, se o hacker roubar o dinheiro ou identidade. No caso da identidade, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai tentar se resguardar, mas no caso da identidade é difícil responsabilizar alguém, a não ser o próprio autor, entendeu? Se for no caso, identidade física. Mas no caso da narrativa dela aí, o autor já cometeu o primeiro crime, foi de furto ou roubo, né? Seja da carteira de identidade, seja do objeto que ela estava. Então, só nessa narrativa o autor já cometeu um crime. A formalização da ocorrência, nesse caso aí, é de extrema importância, além de informar a polícia que aconteceu um crime de ação penal pública incondicionada, é também de informar, né, para outras autoridades que aquele documento de identidade daquela pessoa já não está mais com ela, está com outra pessoa. O boletim de ocorrência e o procedimento serve também para resguardar caso uma outra pessoa venha utilizar esse documento e você consiga comprovar que não foi você, por meio desse boletim de ocorrência, entendeu? Sim. Passando aqui para outra pergunta, o Anderson está perguntando aqui uma pergunta também interessante. Já adiantando, me fugiu agora o site, mas depois eu vou postar aqui no Instagram. E já lembrando também, se alguém quiser, eu tenho um checklist com os indicativos de cuidados a serem tomados perante a internet, para não cair em golpe. Se tiver interesse, é só mandar lá no direct checklist, que eu repasso para vocês. E o Anderson está perguntando aqui, poderiam sugerir sites que ajudem a proteger meu número de ligações de operadoras, bancos e financeiras? Tem um site do governo mesmo, onde você cadastra o seu número justamente para coibir. Me fugiu agora a mente, mas eu vou te passar, viu, Anderson, no privado. E vou colocar também de forma que o pessoal fique sabendo. É uma informação que poucos conhecem, mas tem esse site do governo, onde você cadastra o seu número de telefone e informando que você não tem interesse em ser perturbado por... Tem uma série de empresas que participam, nem todas, dali. E se a partir dali, do seu cadastro, eles pedem, salvo engano, 30 dias para validar que eu falo assim, passar a valer. E se você, a partir de 30 dias, você continuar recebendo ligações indesejadas em alguma daquelas empresas que estão ali, você pode ajuizar a ação requerendo dano moral. Ele está infringindo diretamente a Lei Geral de Proteção de Dados. O Anderson está perguntando aqui, quase caí em um golpe, onde o banco realiza uma chamada confirmando ser a compra realizada no cartão da loja X, era de fato a minha. Caso não fosse, eles estariam encaminhando o chamado para o atendente. Esse golpe aqui é o famoso, o pessoal do banco liga, se passa por banco, te passa por um atendente, consegue algumas informações para você, ou te encaminha algum link fraudulento, através daquele link que você clicou, ele tem acesso às suas informações nos seus celulares, no seu celular, então tome cuidado. É a dica que eu deixo. Pessoal, a ideia de fazer a live era ali em torno de 40 minutos. Se alguém tiver mais alguma dúvida,
podem ficar à vontade em mandar no direct. Então a gente queria abordar esses temas aqui dos falsos crimes, os crimes cometidos através da internet, seria ali o Pix, nem tanto o Pix, acontece mais pelo celular, falso leilão, compras, empréstimos, e deixar essas dicas mais com o intuito informativo mesmo. Se você conhece alguém que já passou por isso, a live vai ficar salva, encaminha a live ou mande perguntas lá diretamente no direct que eu responderei. E deixo novamente a recomendação: tome cuidado onde vai o site que você está visitando, o link que você está acessando. Sempre confira o certinho, o www, se é o site correto. Se a empresa você não conhece, procure informações. Como eu falei antes, Reclame Aqui é um excelente instrumento para você saber se aquele site tem uma boa reputação, se é um site fraudulento ou não. Então, entra lá, é coisa simples. Entrou, jogou lá o nome, ele já vai te dar essa informação em questão de segundos. Evite fazer esse tipo de contratação no dia a dia, no corre-corre, porque a maioria dos Pix, inclusive Pix errados, o pessoal até repassam nesse corre-corre do dia a dia. E aí, já caminhando aqui para o final, se tiver alguma pergunta que ficou sem responder, responderei no direct. E lembrando, se alguém quiser o checklist, com as dicas ali, dicas práticas de como se resguardar com relação a golpes, pode mandar lá no direct. Acrescentar mais alguma coisa, Alberto? Não, acho que é isso. Cautela nos links que forem enviados por meio de e-mails, WhatsApp, Instagram, que são deles que são geradas aquelas subtrações de informações pessoais, e daí que se inicia aquela cadeia criminosa do cometimento dos crimes virtuais. Então, cautela, né? Aconteceu, infelizmente caiu no golpe, formaliza o boletim de ocorrência, encaminha para a polícia, que será dado o devido andamento à demanda. Então é isso, gostaria de agradecer, obrigado pelas sábias palavras e ensinamentos. Qualquer dúvida, pessoal, estamos à disposição. Como eu falei, se conhece alguém, passe o vídeo. Tem outros produtos no Instagram também, que mais aprofundado com relação a determinados temas. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, 15 para as 9, estamos aqui trabalhando. Né? Agradecer a todos que participaram aqui. Um abraço, fiquem com Deus e tomem cuidado. Qualquer dúvida, procure orientação. Abraço. Ok? Abraço, com Deus.